Desde o princípio dos tempos, uma força divina esteve presente, guiando, moldando e transformando o destino da humanidade. Essa força, invisível aos olhos, mas poderosa em suas ações, é o Espírito Santo. Hoje você conhecerá a história completa dessa presença divina, que transcende o tempo e continua a impactar vidas até os dias de hoje. O Espírito Santo não é apenas uma figura mencionada na Bíblia, mas o próprio sopro de Deus, que trouxe ordem ao caos na criação, inspirou profetas, capacitou líderes e deu início à maior transformação espiritual que o mundo já conheceu. Ele foi a chave para momentos decisivos na história da salvação e permanece disponível para todos aqueles que desejam experimentar uma conexão mais profunda com Deus. Você já se perguntou qual é o papel do Espírito Santo em sua vida? Ou como ele tem atuado desde os tempos antigos até agora? Hoje, embarcaremos em uma jornada incrível pela Bíblia, descobrindo como o Espírito Santo se revelou em cada época, desde o Gênesis até o Pentecostes, e como ele continua presente no mundo moderno. Prepare-se para uma experiência transformadora. Ao final desta reflexão, sua visão sobre o Espírito Santo será ampliada e você compreenderá o quão essencial ele é na sua jornada espiritual. Este é um convite para descobrir como essa força divina moldou o passado, transforma o presente e promete um futuro de esperança. Sem mais delongas, vamos mergulhar nessa história fascinante e completa do Espírito Santo, entendendo como sua presença eterna nos conecta diretamente ao coração de Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Espírito Santo não apenas esteve presente desde a criação do mundo, mas também desempenhou um papel fundamental na formação e condução do povo de Deus durante o Antigo Testamento. Através de sua presença, ele guiou, inspirou e capacitou indivíduos escolhidos para cumprir os planos divinos. Nesse período, o Espírito Santo se manifestava de maneira especial, atuando em líderes, profetas e em momentos cruciais da história de Israel. A atuação do Espírito Santo na vida de Moisés é uma das mais marcantes da história bíblica. Desde o primeiro encontro com Deus na sarça ardente, descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 2, vemos a presença divina guiando Moisés para a missão de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Quando Deus chamou Moisés, a hesitação dele foi evidente. Moisés se sentia inadequado, mas Deus o garantiu. Eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. A promessa de Deus a Moisés era, na verdade, a garantia de que o Espírito Santo estaria presente, capacitando-o para enfrentar os desafios. Isso é claramente demonstrado nos muitos sinais e maravilhas realizados por Moisés, como as pragas no Egito e a abertura do Mar Vermelho, Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Esses atos sobrenaturais foram evidências do poder do Espírito Santo operando através de Moisés para cumprir os propósitos de Deus. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. A presença do Espírito Santo foi essencial nessa transição de liderança. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, Deus promete: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa reafirma a continuidade da atuação divina na vida de Josué, garantindo que ele seria capacitado para enfrentar os desafios que estavam por vir. A conquista de Jericó é um dos momentos mais notáveis que evidenciam a ação do Espírito Santo. Sob a orientação divina, Josué liderou o povo em uma estratégia que desafiava a lógica humana. Por 7 dias, eles rodearam a cidade em silêncio, até que no 7º dia, ao som das trombetas e com um grito de guerra, as muralhas de Jericó caíram. Josué, capítulo 6, versículos 15 a 20.
Essa vitória sobrenatural mostrou que a verdadeira força de Israel vinha da obediência a Deus e da presença do Espírito Santo. Durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo também agiu poderosamente através dos profetas, transmitindo a mensagem de Deus ao povo. Um exemplo notável é Isaías, conhecido como o profeta messiânico. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, ele declara: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração." Essa passagem não apenas evidencia a presença do Espírito Santo na vida de Isaías, mas também aponta para a vinda de Cristo, que seria ungido pelo Espírito para trazer salvação. A mensagem de Isaías era de esperança e restauração, especialmente em tempos de exílio e opressão, mostrando que o Espírito Santo estava ativamente envolvido no plano de redenção de Deus. Jeremias também é um exemplo claro da atuação do Espírito Santo na vida de um profeta. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus declara: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta." A vida de Jeremias foi marcada pela presença constante do Espírito Santo, que o capacitou a proclamar mensagens de arrependimento e esperança, mesmo diante de forte oposição. Outro exemplo marcante da atuação do Espírito Santo é encontrado na história de Gideão, descrita em Juízes capítulos 6 e 7. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão dos midianitas, mesmo se considerando o menor de sua família e sem força militar significativa. Deus prometeu estar com ele, garantindo a vitória. Para demonstrar que a vitória viria do poder divino e não da força humana, Deus reduziu o exército de Gideão para apenas 300 homens. Juízes, capítulo 7, versículos 7 a 8. Esses homens, capacitados pelo Espírito Santo, usaram cântaros, tochas e trombetas para derrotar um exército inimigo muito maior. Essa história é um exemplo poderoso de como o Espírito Santo capacita aqueles que confiam em Deus, independentemente de suas limitações. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era o agente divino que agia de maneira específica e pontual. Ele capacitava líderes, inspirava profetas e operava milagres extraordinários. Embora sua presença não fosse permanente em todos os crentes, como no Novo Testamento, sua atuação era fundamental para a condução do plano de Deus. Essa atuação no Antigo Testamento aponta para o grande propósito do Espírito Santo: preparar o caminho para a vinda de Cristo e a redenção da humanidade. A história do Espírito Santo na Antiga Aliança é um testemunho da fidelidade e do poder de Deus, mostrando que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com a transição do Antigo para o Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo se torna ainda mais evidente e central na obra redentora de Deus. Ele não apenas preparou o cenário para a vinda do Salvador, mas também esteve presente em cada momento-chave da vida e do ministério de Jesus Cristo. A encarnação, o batismo, os milagres e os ensinamentos de Jesus foram marcados pela presença e poder do Espírito Santo. O primeiro grande evento no Novo Testamento que destaca o papel do Espírito Santo é a concepção de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel explica a Maria como o impossível se tornaria realidade. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Essa declaração revela que o nascimento de Jesus foi completamente divino, sem intervenção humana. O Espírito Santo desempenhou um papel fundamental, destacando a santidade e singularidade de Jesus como o Filho de Deus.
Este evento não apenas marcou o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, mas também anunciou que Deus estava intervindo diretamente na história humana para trazer redenção. Outro momento crucial que evidencia a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus é o seu batismo. Relatado em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, o texto descreve que, ao sair das águas do Rio Jordão, os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse momento é uma das raras ocasiões em que a Trindade é plenamente revelada. O Filho é batizado, o Espírito desce como uma pomba e o Pai declara sua aprovação. A descida do Espírito Santo sobre Jesus não foi apenas um símbolo, mas também uma unção divina, marcando o início do seu ministério público. A partir daí, Jesus começou a pregar, curar e realizar milagres, sempre sob o poder do Espírito Santo. Durante seu ministério, Jesus ensinou sobre a necessidade de nascer de novo, destacando a atuação do Espírito Santo na transformação espiritual. Em João, capítulo 3, versículo 5, ele afirma a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." Jesus explicou que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, uma transformação interna que purifica e renova o coração humano. Ele comparou o Espírito ao vento, dizendo: "O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." João, capítulo 3, versículo 8. Essas palavras mostram que o Espírito Santo é o agente divino da regeneração, atuando de forma misteriosa, mas inconfundível, na vida daqueles que creem. Todos os milagres realizados por Jesus foram feitos sob o poder do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele declarou, citando o profeta Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Essa passagem demonstra que o ministério de Jesus foi totalmente guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Ele curou doentes, expulsou demônios e trouxe vida a situações de morte, mostrando que o Espírito Santo estava ativamente operando através dele para revelar o reino de Deus. Perto do final de sua missão terrena, Jesus começou a preparar os discípulos para sua partida, prometendo a vinda do Espírito Santo como Consolador. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Essa promessa indicava que mesmo após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus não deixaria os seus seguidores sozinhos. O Espírito Santo viria para guiá-los, fortalecê-los e capacitá-los para continuar a obra que ele havia iniciado. No ministério de Jesus, o Espírito Santo desempenhou um papel indispensável, desde a concepção até a promessa final do Consolador. Ele foi o poder por trás dos milagres, a inspiração dos ensinamentos e a força que sustentava Jesus em sua missão redentora. Esses eventos mostram que o Espírito Santo é essencial não apenas na história de Jesus, mas também na vida de cada cristão, como veremos nos capítulos seguintes. A promessa e o derramamento do Espírito. Com a conclusão do ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo assume um papel ainda mais evidente e transformador. Jesus, sabendo que sua missão na terra estava chegando ao fim,
prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para consolá-los, guiá-los e capacitá-los. Essa promessa é um marco na história da salvação, pois inaugura uma nova era, em que o Espírito Santo não apenas visitaria os crentes, mas habitaria neles de forma permanente. Durante a última ceia, Jesus buscou confortar os discípulos que estavam apreensivos com a sua partida iminente. Em João, capítulo 16, versículo 7, ele disse: "Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vó-lo enviarei." Aqui, Jesus anuncia que sua ascensão ao Pai era necessária para que o Espírito Santo viesse e assumisse o papel de guia e ajudador. O Consolador, também chamado de Espírito da Verdade, seria responsável por ensinar todas as coisas e trazer à memória as palavras de Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus afirmou: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Essa promessa indicava uma relação íntima e contínua entre os discípulos e Deus, por meio do Espírito Santo. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, ensinando-os sobre o reino de Deus. Antes de subir aos céus, ele deu uma instrução específica: "E eis que, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas, capítulo 24, versículo 49. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus reiterou essa promessa dizendo: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Essas palavras prepararam os discípulos para a vinda do Espírito Santo, deixando claro que eles precisariam esperar pelo revestimento de poder antes de iniciar sua missão global. O cumprimento dessa promessa aconteceu no dia de Pentecostes, descrito em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Os discípulos estavam reunidos em oração quando veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse evento marca o início da era do Espírito Santo. Antes do Pentecostes, a atuação do Espírito Santo era limitada a pessoas específicas em momentos específicos. Agora, ele estava sendo derramado sobre todos os crentes, independentemente de idade, gênero ou posição social, como profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." A descida do Espírito Santo no Pentecostes transformou completamente os discípulos. Antes, eles eram um grupo temeroso e desorientado, mas após serem cheios do Espírito, tornaram-se líderes ousados, proclamando o Evangelho com poder e autoridade. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, levantou-se diante de uma multidão e pregou com tanta convicção que cerca de 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. Atos, capítulo 2, versículo 41. Além do impacto imediato, o Pentecostes inaugurou uma nova dinâmica na relação entre Deus e a humanidade. O Espírito Santo passou a habitar permanentemente nos crentes, guiando-os em todas as áreas da vida, capacitando-os com dons espirituais e fortalecendo-os para enfrentar perseguições e desafios. Uma das manifestações mais significativas do Espírito Santo após o Pentecostes foi a distribuição de dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7, Paulo explica: "Ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esses dons, como profecia, cura, sabedoria e discernimento, têm o propósito de edificar a igreja e expandir o reino de Deus. A atuação do Espírito Santo, portanto, não se limitou ao Pentecostes, mas continua viva e ativa na vida de cada cristão. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi um divisor de águas na história da redenção. Ele cumpriu a promessa de Jesus e inaugurou uma nova era, na qual todos os crentes têm acesso direto à presença de Deus. Esse evento não apenas transformou os discípulos, mas também estabeleceu a base para o crescimento da igreja e a expansão do Evangelho por todo o mundo. O Espírito Santo continua a atuar de forma poderosa na vida daqueles que se abrem para a sua presença, oferecendo consolo, direção e capacitação para viver uma vida que glorifica a Deus. No próximo capítulo, exploraremos como essa presença divina impacta os cristãos até os dias de hoje. O Espírito Santo hoje. Com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, uma nova era começou. A partir daquele momento, o Espírito Santo deixou de agir apenas em ocasiões específicas para habitar permanentemente nos crentes. Essa transformação mudou profundamente a forma como Deus se relaciona com a humanidade, trazendo direção, consolo e poder à vida cristã. A habitação do Espírito Santo nos crentes é um marco da nova aliança. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Essa realidade significa que, ao aceitar Jesus, cada cristão passa a carregar consigo a presença divina, transformando sua vida em um espaço sagrado. Essa presença atua como guia, ajudando os crentes a discernirem a vontade de Deus e resistirem às tentações. Mais do que um conceito abstrato, o Espírito Santo é um companheiro próximo, pronto para fortalecer e consolar em momentos de necessidade. Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo seria enviado como Consolador. Em João, capítulo 14, versículo 16, ele declara: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Essa promessa é especialmente significativa em tempos de dor, quando o Espírito Santo traz paz aos corações aflitos. O ministério do Espírito Santo também envolve a intercessão em nossas orações. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo escreve: "O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Essa ajuda divina é uma fonte de conforto, especialmente em situações em que as palavras falham. Além de consolar, o Espírito Santo capacita os crentes para cumprir o chamado de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: "Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Essa capacitação é fundamental para que os cristãos compartilhem o Evangelho com coragem e sabedoria. Os dons espirituais são uma das formas pelas quais o Espírito Santo equipa os crentes. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 11, Paulo explica que esses dons, como profecia, cura e sabedoria, são concedidos para edificar a igreja e testemunhar o poder de Deus no mundo. Esses dons mostram que o Espírito Santo continua a agir de maneira poderosa em nossos dias. Outro aspecto essencial da atuação do Espírito Santo é a transformação pessoal. Ele molda o caráter dos crentes, produzindo os frutos descritos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses frutos refletem a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa e mostram o impacto de sua atuação no coração humano. Essa transformação é um processo contínuo, no qual o Espírito Santo guia os crentes a uma vida de santidade e obediência. Ele fortalece os cristãos contra as tentações e os ajuda a viver de forma que glorifique a Deus. Embora o Espírito Santo habite em todos os crentes, a experiência de sua plenitude depende de uma busca ativa. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo exorta: enchei-vos do Espírito. Essa plenitude requer oração constante, estudo da palavra e obediência à vontade de Deus. Para experimentar essa plenitude, é necessário abandonar tudo o que impede a atuação do Espírito, como o pecado e a incredulidade. Quando os crentes se rendem completamente a Deus, o Espírito Santo opera de forma mais profunda, capacitando-os para realizar obras que glorifiquem ao Senhor. Hoje, o Espírito Santo continua a ser o elo vital entre Deus e seus filhos. Ele guia, consola e capacita os cristãos, tornando-se uma fonte inesgotável de força e esperança. Sua presença é uma garantia de que Deus está conosco em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Essa atuação divina nos chama a viver em comunhão com o Espírito Santo, buscando sua plenitude diariamente. O Espírito Santo e o futuro da humanidade. A história do Espírito Santo não termina no presente. Sua atuação continua a moldar o futuro da humanidade e aponta para o cumprimento final do plano eterno de Deus. Ele está presente na vida dos crentes, guiando-os e capacitando-os para viver de maneira que reflita a glória de Deus. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na preparação para o retorno de Cristo, conduzindo a igreja a um estado de prontidão espiritual. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo tem sido o alicerce da igreja. Ele não apenas capacita os líderes espirituais, mas também unifica os crentes como um corpo, apesar de suas diferenças. Em Efésios, capítulo 4, versículo 3, Paulo exorta, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade é essencial para que a igreja possa cumprir sua missão de proclamar o Evangelho a todas as nações. Além disso, o Espírito Santo distribui dons espirituais para a edificação da igreja. Esses dons, descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11, incluem sabedoria, discernimento, fé e cura. Cada dom é uma manifestação da presença do Espírito, capacitando os crentes a servirem de forma eficaz e glorificarem a Deus em suas vidas e ministérios. Um dos papéis mais significativos do Espírito Santo é preparar os crentes para o retorno de Jesus Cristo. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo ilumina os corações e mentes, ajudando os cristãos a viverem de acordo com os padrões de Deus enquanto aguardam a segunda vinda de Cristo. Essa preparação envolve transformação contínua. O Espírito Santo trabalha para purificar os crentes, moldando-os à imagem de Cristo e equipando-os com coragem e fé para perseverarem em tempos de provação. Ele também os fortalece para resistir ao pecado e enfrentar os desafios do mundo, lembrando-os das promessas de Deus. Outro aspecto importante da atuação do Espírito Santo no futuro da humanidade é seu papel na expansão do Evangelho. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse chamado continua sendo cumprido hoje, à medida que o Espírito Santo capacita missionários, evangelistas e crentes comuns a compartilharem a mensagem de salvação
com pessoas de diferentes culturas e nações. Ele abre portas, prepara corações e dá ousadia para proclamar o Evangelho, garantindo que a palavra de Deus alcance até os lugares mais remotos. A atuação do Espírito Santo também está profundamente ligada à esperança do reino de Deus. Ele é o penhor dessa promessa, como Paulo explica em Efésios, capítulo 1, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa garantia significa que o Espírito Santo é uma antecipação do que está por vir, assegurando aos crentes que as promessas de Deus serão plenamente cumpridas. Essa esperança impulsiona os cristãos a viverem com propósito, sabendo que suas vidas têm um destino eterno. O Espírito Santo os lembra de que, apesar das dificuldades do presente, há um futuro glorioso reservado para aqueles que permanecem firmes na fé. Por fim, o Espírito Santo também desempenhará um papel no juízo final. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como descrito em João, capítulo 16, versículo 8. Sua obra de convicção é uma preparação para o dia em que toda a humanidade estará diante de Deus. Aqueles que responderem ao chamado do Espírito para arrependimento e fé terão a garantia de salvação e comunhão eterna com Deus. Embora o Espírito Santo esteja preparando o futuro, ele também atua no presente. Ele fortalece a igreja, transforma vidas e nos lembra da missão que recebemos. Essa dualidade entre o agora e o que ainda está por vir é um testemunho do amor contínuo de Deus por sua criação. O futuro da humanidade está diretamente ligado à obra do Espírito Santo. Ele é o agente divino que nos guia, transforma e prepara para o retorno de Cristo e para o cumprimento final do plano de Deus. Enquanto aguardamos esse glorioso dia, somos chamados a viver em comunhão com o Espírito, permitindo que Ele nos molde e nos use para a sua glória. No capítulo final, veremos como todas as etapas da história do Espírito Santo, desde a criação até o futuro vindouro, se conectam em uma narrativa de amor, redenção e promessa eterna. A jornada pela história do Espírito Santo revela um propósito divino contínuo que atravessa todas as eras da humanidade. Desde a criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até a descida no Pentecostes e sua atuação hoje, vemos uma narrativa clara de amor, restauração e comunhão. O Espírito Santo não é apenas um agente divino do passado, mas uma presença viva e transformadora, essencial na vida de cada crente e no cumprimento do plano eterno de Deus. A história começa com a atuação do Espírito Santo na criação, destacando sua presença ativa no início de tudo. No Antigo Testamento, ele capacitou líderes como Moisés, inspirou profetas como Isaías e dirigiu ações que mudaram o destino de Israel. No Novo Testamento, o Espírito foi central na vida e no ministério de Jesus, desde sua concepção até o cumprimento da promessa do Consolador. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes marcou uma nova era, tornando sua presença acessível a todos os que creem. Ele passou a habitar nos crentes, oferecendo consolo, capacitação e direção. Hoje, o Espírito continua a operar, transformando vidas, edificando a igreja e preparando o mundo para o retorno de Cristo. O Espírito Santo não é uma figura estática na história da redenção. Sua atuação é dinâmica e presente em cada aspecto da jornada cristã. Ele nos guia em nossas decisões, nos consola em momentos de dificuldade e nos capacita para vivermos de forma que glorifique a Deus. Mais do que isso, ele nos transforma, produzindo em nós frutos espirituais que refletem o caráter de Cristo. No futuro, o Espírito Santo continuará sendo fundamental. Ele prepara a igreja para o retorno de Jesus, assegurando que ela esteja pronta para o encontro com o noivo celestial.
Além disso, Ele é o penhor da nossa herança eterna, uma garantia viva de que as promessas de Deus se cumprirão plenamente. Entender a história do Espírito Santo é apenas o começo. Ele deseja mais do que ser conhecido, ele deseja ser experimentado. Sua presença está disponível para todos que abrem seus corações a Deus, oferecendo direção, poder e renovação diária. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta: enchei-vos do Espírito. Essa plenitude é uma experiência transformadora, acessível por meio da oração, da palavra e da entrega total a Deus. Hoje, você é convidado a permitir que o Espírito Santo transforme sua vida. Ele está pronto para guiá-lo, capacitá-lo e moldá-lo à imagem de Cristo. Ele é o presente divino que Deus oferece para fortalecer sua caminhada espiritual e dar significado à sua jornada. A história do Espírito Santo é uma história de promessa. Desde os tempos antigos, Deus revelou seu plano de trazer salvação e comunhão para a humanidade. O Espírito Santo é a personificação dessa promessa, atuando para unir o Criador e sua criação. Sua presença é a prova do amor de Deus e da sua fidelidade em cumprir tudo o que prometeu. Enquanto aguardamos o futuro glorioso que Deus preparou, o Espírito Santo nos sustenta. Ele nos lembra de que não estamos sozinhos e que, apesar dos desafios da vida, temos um destino eterno garantido. O Espírito Santo não é apenas uma força ou conceito. Ele é uma pessoa divina que deseja habitar em você, guiá-lo e transformá-lo. Sua história é, na verdade, a nossa história, pois ele esteve presente em cada etapa do plano de Deus para a humanidade. Desde o Gênesis até os dias de hoje e no futuro vindouro, ele tem sido o elo entre Deus e seus filhos. Agora, a pergunta é: como você responderá a essa presença divina? Você permitirá que ele transforme sua vida, renove seu espírito e o conduza a um relacionamento mais profundo com Deus? Este é o convite final desta jornada. Abra seu coração ao Espírito Santo, pois ele deseja fazer parte da sua história. Ele é a resposta para as perguntas mais profundas, a força nos momentos de fraqueza e a esperança que nunca falha. Que a história do Espírito Santo continue, não apenas na Bíblia, mas na sua vida, a partir de hoje.